Olá, seja bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco em mais um Diversidade Direto ao Ponto. Eu sou a Ruane Gonçalves, CEO fundadora da AGC, uma consultoria focada em cultura, equidade e comunicação para organizações. E este é o Diversidade Direto ao Ponto, uma série de toolkits feita para potencializar e impulsionar a gestão corporativa de diversidade, equidade, inclusão e ESG. Neste Diversidade Direto ao Ponto, a gente vai falar um pouco sobre plano de ação e metas. 5 coisas que nós precisamos saber. Então, sem perder tempo, vamos lá. Bom, plano de ação e metas. Do que nós estamos falando? Este é mais um processo-chave na jornada de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Considerando, então, partindo, então, do conceito de plano de ação e metas, nós temos que o plano de ação é o documento que descreve as etapas que a organização deve seguir para atingir seus objetivos e endereçar seus desafios. Ele é uma ferramenta prática que transforma metas em ações concretas e mensuráveis. Ou seja, é um passo fundamental para a gente poder concretizar aquilo que a gente aprende nas palestras, nos treinamentos, né, nas habilidades que a gente vai aprendendo e desenvolvendo nessa jornada de educação voltada para a diversidade. O objetivo do plano de ação é fornecer uma estrutura organizada e direcionada para orientar, para guiar a implementação de estratégias e iniciativas. Ou seja, esse é o momento no qual a gente para colocar no papel, para escrever, para oficializar o que será feito de fato, né? Quais as ações que serão implementadas para atender os nossos objetivos e endereçar os desafios que a gente tem dentro da jornada de diversidade, equidade, inclusão e ESG nas organizações. O plano de ação é o princípio da institucionalização da estratégia de diversidade, equidade, inclusão e ESG. Esse é o principal, digamos assim, ou o primeiro grande marco, né, dessa jornada de oficialização, de institucionalização. Com ele, temos a oportunidade de elevar o patamar de comprometimento. Essa é uma palavra-chave, gosto muito de usar essa palavra. Então, a gente eleva o patamar de comprometimento da organização e, especialmente, de sua liderança, né? Com a resolução de seus desafios, com o endereçamento de seus desafios. Partindo, então, para a gente conversar um pouco sobre as ferramentas de sucesso, ou seja, sobre os elementos-chave que compõem a estruturação, a criação de um plano de ação. Então, olha só, o primeiro deles, a gente pode dizer que é a base de dados e de indicadores, tendo então essa base como um ponto de partida. A gente também já tem um diversidade direto ao ponto focado em metas, ou seja, focado em senso de diversidade, que explica um pouco e que fala um pouco sobre as ferramentas que compõem, sobre os elementos-chave que compõem a estruturação e a implementação de um senso. O resultado do censo, ou diagnóstico de diversidade, no caso, nos entrega um retrato da organização, ou seja, ali um cardápio, um pool de indicadores que sinaliza para a gente o momento no qual está aquela instituição, aquela empresa. Quais que são os seus números populacionais, os seus percentuais populacionais, os seus desafios também culturais, de inclusão, de cultura, etc. O ideal é que este seja o ponto de partida da construção de um plano de ação de diversidade, ou seja, que a gente tenha previamente implementado um censo, né? Porém, pode acontecer de talvez a sua organização não ter feito esse primeiro passo ainda.
Idealmente, na verdade, isso não impede que vocês invistam na construção de um plano de ação. Vocês podem já pegar os indicadores que existem ali relacionados à gestão de talentos, por exemplo, né? Quando a gente fala especialmente da parte de gestão de talentos, importante fazer um parêntese, né? Que diversidade não se resume apenas à gestão de talentos. Mas então, enquanto a gente fala dessa área, vocês podem já coletar os indicadores que existem em relação à gestão de talentos, fazer uma análise deles e, a partir deles, estruturar o seu primeiro plano de ação. Geralmente, as empresas têm ali, de ponto de partida, indicadores relacionados a gênero, a faixas etárias, a pessoas com deficiência, né? Às vezes a gente tem algumas informações ali que já nos permitem formular alguma estratégia. Outros indicadores também super válidos, como turnover, senso de percepção de satisfação, enfim. Há algumas formas de a gente trabalhar aquilo que já existe, aquilo que já é entendido como um conjunto de indicadores padrão, digamos assim, da organização, correto? Mas é isso, o ideal é que a gente parta de uma base de dados pensada, customizada, personalizada para este fim, ou seja, do censo ou diagnóstico de diversidade, equidade, inclusão e ESG. A gente também tem como elemento-chave do plano de ação a definição de objetivos, metas, indicadores e prazos. Na verdade, esse é o ponto-chave da questão, né? Este é o momento que a gente vai sentar e juntos e juntas ali definir para onde que a gente vai, ou seja, quais são os nossos objetivos. Importante pensar que aqui os objetivos, eles são os equivalentes a prioridades. Eu tenho certeza, ou posso dizer que tenho 99% de certeza, que quando você e a sua organização fizerem o censo ali de diversidade, vocês vão encontrar uma série de desafios. Uma série de desafios de várias naturezas, dimensões e proporções. Para que a gente faça o plano de ação, para dar esse próximo passo, é inevitável que a gente precise selecionar quais serão as nossas prioridades, ou seja, por onde nós vamos começar. A gente precisa selecionar quais serão ali os desafios que a gente vai atacar, digamos assim, num primeiro momento, né? E a partir dessas priorizações, definir então quais são as nossas metas, quais serão os indicadores, ou seja, quais serão as métricas que vão nos indicar se a gente teve de fato progressos e avanços em relação a essas metas definidas e principalmente prazos. Os prazos precisam ser fixados para que os objetivos sejam alcançados, sejam trabalhados dentro de uma expectativa definida de tempo. Você, a essa altura, já deve ter percebido que a lógica do plano de ação de diversidade é a mesma lógica do plano de ação de qualquer outra área. Da área de finanças, da área de logística, da área de RH, de relações com investidores, o que quer que seja que a gente esteja falando. Todas as áreas, cada área da organização tem a sua própria estratégia, o seu próprio plano de ação, né? Composto ali dos seus objetivos, metas, indicadores e prazos, e o mesmo vale para a área de diversidade, equidade, inclusão e ESG, ok? Responsabilidade e cascateamento. O que isso significa? Eu costumo trazer para os nossos clientes aqui da AGC que a responsabilidade se traduz em 2 pilares. O primeiro deles é quais recursos a organização vai dedicar para a execução do seu plano de ação. Importante aqui a gente fazer um momento de um parêntese, né, uma ressalva. No nosso país, hoje, né, especialmente no momento que a gente está fazendo a gravação desse Diversidade Direto ao Ponto, o trabalho voluntário, o engajamento voluntário é uma das grandes portas de entrada para a pauta de diversidade nas organizações. Então, a gente tem em muitos cenários a formação de grupos de diversidade, de grupos de afinidade, de comitês e de comissões com engajamento voluntário, com participações voluntárias, para poder acelerar e intensificar a evolução da organização nessa jornada, no endereçamento destes desafios. E assim, a princípio, está tudo bem que essa seja a nossa porta de entrada, né? Não importa qual seja a nossa porta de entrada, o importante é que a gente entre por ela. Uma vez que a gente entra por ela, aí a gente vai fazer acontecer e a gente também vai evoluir.
Então, dos marcos que indica o amadurecimento, né, da organização na jornada de diversidade, equidade, inclusão e ESG é a dedicação de um orçamento, de um pedaço do budget substancial para este plano de ação, para essa estratégia, para essa área. Ou seja, a gente pode até começar ali na parte de considerar que o trabalho voluntário vai alavancar isso. A gente passa um tempo dedicando os nossos trabalhos voluntários como únicas ferramentas, né, para fazer essa jornada acontecer. De repente, a gente, como organização, decide separar, investir um orçamento simbólico para essa estratégia, um orçamento simbólico para esse plano de ação, e talvez a gente chegue num próximo passo, é o ideal que a gente chegue num próximo passo de fato, dedicar recursos, orçamentos substanciais, significativos, que vão fazer a diferença, sabe? Então, aqui, neste momento, no plano de ação, é o momento da gente se perguntar e da gente decidir, como liderança e como organização, quais serão os recursos, qual será o orçamento, qual será o budget que nós vamos dedicar para essa estratégia, tá? É importantíssimo, porque à medida que a gente vai definindo objetivos, metas, prazos e responsabilidades, a gente precisa de recursos para fazer isso acontecer, correto? Então, aqui também é o momento de tomar essa importante e relevante decisão. Assim, gente, ainda a gente está num cenário no qual a gente vê várias organizações tentando driblar talvez a falta, a ausência ou a pouca dedicação de recursos específicos para essa área. E, nesse sentido, ok, faz parte da jornada, mas fica aqui o alerta para você e a indicação para você de que, assim, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece, quanto mais comprometimento a gente tem com essa jornada, mais a gente, como liderança e organização, precisa dedicar, de fato, recursos significativos para diversidade, equidade, inclusão e ESG. Bom, outra ferramenta para o sucesso, para o plano de ação e metas de diversidade, é considerar aqui um impacto financeiro e também a exposição para o mercado. O que isso significa? Quando a gente faz ali o plano de ação e a gente define aqui as nossas responsabilizações, deixa eu até voltar aqui um pouquinho rapidamente para a gente. Aqui. Para a gente fechar a questão da responsabilização. Então, a gente falou de recursos, de orçamento, né? Uma outra parte, um outro pilar da responsabilização é a gente definir que pessoas e posições ficarão como guardiões e guardiãs das metas estipuladas, ou seja, as pessoas que serão cobradas por isso, né? Que ficarão responsáveis pelo progresso e pela entrega destas metas. Muito importante, gente, fazer isso, porque se você tem um plano de ação, mesmo que ele seja robusto, mesmo que ele tenha partido de um senso assim completo, muito bem feito, com altíssima adesão, se você tiver tudo isso e não tiver uma responsabilização, todo mundo vai ficar olhando para aquele senso ali e ninguém de fato vai se responsabilizar por fazer alguma coisa, né? Vai passar o tempo, vai passar o prazo que foi estipulado e nada vai avançar como deveria avançar, porque ninguém vai se sentir de fato como o dono daqueles processos, daqueles objetivos, daquelas demandas. Então, aqui nesse segundo pilar da responsabilização, é o momento da gente definir justamente quem é que vai ser o dono, ou que nome que vai estar ali para a gente cobrar. É claro que não quer dizer que essa pessoa será sozinha responsável pelo avanço da meta, pelo avanço daquele objetivo, mas quer dizer que ela é a liderança mais próxima, né, ao qual o seu papel está atrelado àquela respectiva meta, àquele respectivo objetivo, e através dela a gente vai ter um outro processo, que é o próximo aqui, que é o cascateamento, né? Ou seja, uma vez que a gente definiu o grande plano de ação, os objetivos, as metas, as grandes pessoas responsáveis, a gente vai cascatear isso para o restante da organização, para as suas áreas, para as suas lideranças, para os seus processos. Ou seja, no final das contas, toda a organização vai se ver oficialmente como responsável pelo andamento deste plano de ação.
né? Mas o ponto de partida é designar ali quais seriam as grandes lideranças ou os grandes pontos focais responsáveis por essa jornada, por essas metas definidas. E aí sim a gente vem aqui para o impacto financeiro, né? Uma vez que a gente designou ali quem é que vai ser a pessoa responsável, a cadeira responsável, a liderança responsável, a gente também precisa definir a questão do impacto financeiro. Hoje a gente vê uma adesão cada vez maior a essa estratégia, porque é isso, né? A gente pode até colocar ali no papel ou no PPT, às vezes a gente até faz uma cerimônia, né, de lançamento do plano de ação, a gente tem ali a presença da pessoa CEO fazendo um discurso, enfim, isso tudo é muito importante, isso tudo faz parte da disseminação deste conhecimento, dessa perspectiva de urgência também, né, em relação à pauta, mas só isso, somente as cerimônias, somente os símbolos e somente o PPT do plano de ação, não necessariamente significam que vai haver, de fato, um interesse em fazer aquilo acontecer. E é aí que entra a parte do impacto financeiro, através da qual você define, por exemplo, impacto no bônus das pessoas executivas relacionadas ao progresso ou não, né, das pautas, das metas definidas para a diversidade, equidade, inclusão e ESG. E aí também a gente tem a parte de publicação das metas, ou seja, cada vez mais a gente também vê organizações expondo para o mercado quais são as suas metas de diversidade. Nesse material que vai estar disponível para vocês, a gente tem inclusive um case de boas práticas, no qual uma organização estipulou quais são as suas metas até 2030, incluindo metas de diversidade, outras metas voltadas para o meio ambiente, enfim, né, uma série de critérios de metas que são hoje necessários para as organizações, e fez uma publicação, anunciou isso para o mercado, anunciou isso para os seus consumidores, para as suas pessoas colaboradoras, enfim. O objetivo aqui é adicionar uma camada a mais de responsabilização. Porque uma coisa sou eu definir que eu tenho minha meta pessoal X. Outra coisa sou eu anunciar para todas as pessoas, anunciar para o mundo que eu tenho essa meta e que eu pretendo cumpri-la dentro de determinado prazo. Com certeza, quando a gente fala de organizações, né, a gente adiciona aqui uma camada de expectativa e de responsabilização a mais, que está atrelada à marca empregadora, ao posicionamento da organização, à forma como ela é vista, respeitada, né? A todo o seu escopo reputacional, digamos assim. Além, claro, de impactos financeiros, né? Dentre outros aí que a gente pode considerar como mais tangíveis. Bom, estes são aqui os 4 elementos que a gente traz nesse diversidade direto ao ponto, relacionados a plano de ação e metas. Este material, quem quiser, quem estiver assistindo aqui ao vivo e quiser recebê-lo, pode deixar aqui um oi nos comentários, que assim que a gente publicar ele, a gente marca vocês e vocês vão ter acesso a ele por completo. Nesse material, a gente também coloca algumas outras ferramentas para ajudar vocês, para apoiar a sua organização, vocês e a organização de vocês nessa jornada, incluindo um roadmap de diversidade, dentre outros recursos também. E é isso. Espero que essa jornada de senso de diversidade e da estruturação, definição do plano de ação seja rica, seja engajadora, seja propositiva na sua organização. E, claro, conte também com a equipe AGC para apoiar e colaborar com vocês neste processo. Até a próxima!